Cristo chamando, chama por ti e por mim. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 5 de junho. Hoje comemora-se o Dia da Ecologia Internacional e do Meio Ambiente. E como nós precisamos de trabalhar em cima desta histórica e difícil situação em que nós não temos zelado, não temos cuidado, não temos nos preocupado com o nosso habitat, com a nossa condição de vivermos de modo digno, por causa muitas vezes da falta de saneamento, de infraestrutura, das dificuldades que todas as famílias, principalmente que moram nos bairros adjacentes, sofrem. Por isso, nesse Dia Internacional da Ecologia e do Meio Ambiente, nós que fazemos o programa Opção para a Vida, torcemos para que as nossas autoridades e para que o cidadão também faça a sua parte. Cumpra com aquilo que estiver ao nosso alcance para promovermos um melhor conforto a cada família, a cada cidadão. Nesta manhã nós vamos ainda estar trazendo uma outra mensagem que nós também transmitimos durante o nosso simpósio sobre a família, realizado no mês de maio. E nós vamos estar falando hoje uma outra mensagem, trazendo uma outra mensagem que foi levada durante aquele evento. E eu acredito que você vai ser profundamente abençoado, sua família também edificada pela palavra que receberemos. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus por esse dia, por essa manhã. Eu quero particularmente agradecer pelos nossos mantenedores. Nós renovamos o contrato, conseguimos renovar o contrato com o Canal 11, TV Maior. Estamos também na TV Master, TV a cabo e no YouTube. Isso realmente representa custos e eu acredito que aquelas pessoas que ouviram e atenderam o nosso apelo estão realmente nos ajudando a manter esta chama acesa. Como eu costumo dizer, não deixe esta chama se apagar. Por isso eu conto com as vossas orações e também com a sua contribuição. Para aquelas pessoas que desejarem manter este programa no ar, o número da conta é Agência Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, repetindo, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5, 7.551/5. Ficamos imensamente agradecidos pela sua generosa oferta e, sobretudo, pelas vossas orações. Oremos, portanto. Pai, te louvamos agradecidos por esta manhã, quando nós abrimos mais uma vez os ouvidos da alma e do nosso coração para recebermos a tua inspirada palavra. Te louvamos, ó Deus, pela ajuda, pelo apoio, pela solidariedade, pela contribuição dos nossos mantenedores, que eles se sintam participantes deste ministério, que o Senhor possa retribuir, o Senhor possa recompensar a todos quantos têm nos ajudado a manter este programa no ar. Recebe a nossa gratidão, que eles se sintam participantes deste ministério e que o Senhor possa retribuir em bênçãos materiais, bênçãos espirituais. É o que eu te oro e te peço agradecido mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a primeira parte desta mensagem que nós trouxemos em nosso tempo. Abra sua Bíblia, mesmo sentados, e nós vamos ler todo o capítulo 4 do livro de Amós. São 13 versículos. Amós, capítulo 4. Amós é um dos profetas menores, está entre o livro de Joel e o livro do profeta Obadias. Nós vamos ler no capítulo 4 mesmo sentados, todo o capítulo. Vamos ler. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade:
que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada um em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel, e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifícios de louvores do que é levado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com a falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra. Não, um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te fiz, te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem dá forma aos montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Amém? Vamos ainda orar. Louvamos-te, ó Pai, por esta oportunidade, quando nós estamos nesta noite de abertura desta conferência missionária, e depois de termos louvado o teu nome, abrimos a tua palavra. Após esta leitura, esperamos que o Senhor agora fale ao nosso coração através desta escritura. Abençoe a todos quantos subiram a tua casa nesta noite. Pedimos-te por aqueles que por várias razões, por vários motivos, não estão aqui entre nós. O Senhor possa inquietá-los, o Senhor possa incomodá-los, o Senhor possa adverti-los, a consciência, o coração, sabendo eles que, ó Deus, estão em falta contigo, porque poderiam estar ouvindo a tua palavra, para que pudessem obedecer a ordem imperativa, o ide de Jesus. Que tu possas, ó Deus, despertá-los do sono da indolência, do comodismo, do indiferentismo, e eles se sintam, ó Deus, movidos e despertados por ti mesmo, para que, ó Deus, eles estejam entre aqueles que dirão: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós te rogamos, portanto, te suplicamos tudo isto agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria que nesta noite nós pensássemos no tema desta conferência, baseada no verso 12, que foi já lido de todo o texto. Vamos dizer comigo: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Outra vez,
Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Mais uma vez, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esse versículo, meus irmãos, ele não pode ser compreendido de forma isolada. Se nós apenas simplesmente lermos esse texto sem entendermos o contexto, você não entende o sentido pelo qual Deus expressou esta advertência através do profeta a nós, a casa de Israel. Portanto, esse versículo isolado, sem conhecermos o contexto do estado espiritual, do estado moral, do estado social, do estado político em que Israel se encontrava, nós não vamos entender o que Deus quis dizer com estas palavras. Para que a gente entenda, é mistério que a gente desenvolva como um pano de fundo o porquê de Deus ter dirigido esta palavra à casa de Israel. Vale salientar, meus irmãos, que esta palavra é uma palavra de juízo. Isso é juízo de Deus à casa de Israel. Antes de tudo, quero dizer que o profeta Amós, ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Ele esteve naquele mesmo período, 700 e poucos anos antes de Cristo. E ele é considerado um dos profetas menores. Aliás, ele nem era profeta. Ele era boiadeiro, ele era criador de animais, gado miúdo, gado graúdo, e também era plantador de sicômoros. Ele era um homem da agricultura, era um homem da lavoura, era um agropecuarista. Ele não era um profeta. E Deus tirou ele de dentre o gado, dentre a lavoura, e o fez profeta, o transformou num profeta de Deus para falar à casa de Israel. Ele era natural de uma pequena cidade chamada Tecoa, ficava a 8 quilômetros de Belém, bem próximo em Belém. Em Belém, inclusive, aquela região da Judéia, é uma região em que há muitos criadores de gado, há muitos pastores. Foi por isso que quando Jesus nasceu em Belém, os pastores estavam pastando lá nas campinas de Belém, que é uma região onde há muita criação. Tecoa fica a 8 quilômetros, é pertinho, é como daqui, mais um pouquinho do que Queimadas. É uma região que tem muita pastagem para o gado. Então, Amós era um homem criador de animais, ele era um agricultor. E Deus tirou ele dentre a lavoura, como boieiro, vaqueiro, e o transformou num profeta. Isso está lá no capítulo 7, versos 14 e 15. Inclusive ele diz essas palavras que eu estou já dizendo para vocês. Disse Amós a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ele não fazia parte de um colégio profético, ele não era um homem que tivesse um aprendizado, uma escolaridade profética. Ele era um homem do campo, e Deus o transformou para que aquele homem fosse alguém que realmente chamasse a atenção. Quem conhecia Amós sabia que pouca coisa ou quase nada ele entendia sobre profecia, sobre o ministério profético, o ofício profético, para que eles realmente, em outras palavras, pudessem abrir os olhos e dizer: epa, peraí, esse homem surgiu assim de repente, ele não era um profeta, não tinha credencial de profeta, e certamente ele tem alguma coisa diferente para nos chamar a atenção e para nos advertir. Afinal, meus irmãos, só para que nós tenhamos uma ideia, o povo de Deus, a casa de Israel, a nação de Israel, povo escolhido, povo separado, inclusive desde os tempos de Abraão, o patriarca, Deus os chamou e constituiu através de Abraão a nação de Israel.
para que eles pudessem realizar um ministério elástico, um ministério profundo a todas as nações. E o Senhor disse: eu abençoarei os que te abençoarei, eu te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Havia uma promessa de Deus para que Israel como nação fosse o porta-voz de Deus, atalaias de Deus. E eles, durante a história de Israel, fizeram isso, parte daquilo que Deus os havia chamado através dos profetas maiores, dos profetas menores, mas eles também se vangloriavam, eles se sentiam lisonjeados, orgulhosos, prepotentes por serem um povo escolhido, e isso tirou um pouco a visão para a qual Deus os havia chamado e constituído como nação. E aí Deus levanta o profeta Amós, no momento em que a nação estava, além de fugir de toda essa responsabilidade, eles estavam dando um péssimo exemplo, um mau exemplo, pois eles estavam alimentando tudo aquilo que Deus combatia, tudo aquilo que Deus havia repreendido através de Israel, para que as nações conhecessem o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aí Deus levantou o profeta Amós sobre 3 aspectos. Primeiro, este homem foi levantado para trazer uma palavra de advertência e juízo a todas as nações, em primeira instância. Isso está nos versículos, no capítulo 1, versos capítulo 1 e 2. A segunda advertência profética de Amós, aí deteve-se mais demoradamente, mais longamente, a casa de Israel, que está nos capítulos 3, estendendo-se até o capítulo 9, versículo 6. Era com quem Deus estava tratando, era com a nação de Israel. E o terceiro aspecto dessa profecia do profeta Amós está nos capítulo 9, versículos 7 a 15, já no finzinho, que era uma promessa de restauração. Isto é, se eles se arrependessem, se eles se convertessem, se eles deixassem, como vocês viram aqui nos versículos que nós lemos, nos versículos 4 em diante, Deus havia falado que ia mandar seca, estiagem de chuva, ia chover num canto e outro não, mas se eles se arrependessem, sempre ele diz assim: não vos convertestes a mim, diz o Senhor, feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou ao gafanhoto, contudo não vos convertestes. Era sempre uma palavra dizendo: olha, vocês, eu mostrei, eu exortei, eu falei, e vocês não se converteram a mim. Por várias vezes o Senhor estava falando daquilo que Israel como nação, que era conhecedora da palavra, conhecedora dos decretos divinos, dos mandamentos do Senhor, estava desprezando. Contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito, as pragas, os vossos jovens metei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos narizes, contudo não vos convertestes a mim. Subverti alguns dentre vós, como subverti a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo não vos convertestes a mim. Aliás, se você analisar direitinho, Isaías no capítulo 1 diz: o Senhor desabafa, dizendo: criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura, mas Israel não entende, Israel é rebelde, Israel não me obedece. Deus tinha essa queixa, tinha essa tristeza, esse constrangimento, porque o povo para o qual ele escolhera como sendo os seus oráculos, estavam em falta com relação à missão para a qual Deus os havia instituído ou chamado. Então, esse foi o motivo, essa foi a razão, esse foi o propósito de Deus se dirigir à nação de Israel, falando de modo advertido ou advertidamente, dizendo:
para que eles realmente se preparassem, porque Deus ia tratar com juízo. Essa expressão, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, é uma mensagem de juízo. Então, meus irmãos, eu queria trazer para vocês nesta noite, nessa oportunidade desta conferência, tentar aqui mostrar e fazer um paralelo com relação a Israel, como falhou nessa missão, porque lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, quando o próprio Jesus, o Filho de Deus, veio, a Bíblia diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, antes pelo contrário, rejeitaram-no, mas a todos quantos o aceitarem, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então Israel falhou, fragorosamente, vergonhosamente, até quando Jesus nasceu, eles não reconheceram, antes desprezaram-no. Eu queria mostrar para vocês que nós poderemos incorrer nesse mesmo risco, como igreja. Preste atenção, irmãos. Vocês já imaginaram, alguém confia a você uma tarefa, ou uma responsabilidade, ou uma missiva, e na hora que a pessoa espera que você corresponda, que você cumpra com o seu dever, cumpra com as suas obrigações, cumpra com a sua responsabilidade, faça o dever de casa, se for o aluno, e você não faz, então isso traz uma decepção muito grande, obviamente. Além de decepcionar quem lhe confiou aquela responsabilidade, isso também traz uma certa tristeza, porque a pessoa não correspondeu. Lembrem-se que Jesus nos fala lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado ou exigido. Lucas 12, 48, a parte B. Então Deus levantou o profeta Amós, exatamente para lhes dizer que tratá-los-ia com muito mais severidade do que com as nações, ou os povos pagãos, para os quais Israel tinha sido designado e levantado para levar a mensagem de arrependei-vos, convertei-vos ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas isso eles nem estavam levando a sério, ao ponto de se tornarem omissos. E o que era que eles estavam fazendo, pastor? Qual era o pecado que Israel estava cometendo? Além de omisso, além da omissão, além da negligência, além da falta de responsabilidade de não corresponder para com a missão, eles estavam vivendo de modo pecaminoso. Preste atenção, isso que é importante. Havia denúncias de crueldade e injustiça que Israel como nação jamais teria, repito, jamais teria motivo ou razões para ter tal procedimento ou comportamento, até porque eles tinham todos os oráculos, os mandamentos, as leis para se regerem. Então eles não tinham motivo para viverem de forma desordenada. E Deus está dizendo, olha, esse povo está vivendo de forma cruel. Eles estavam explorando os pobres como escravos, vendendo-os como escravos. Essa expressão que diz aqui no primeiro versículo, ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagai os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Essa expressão aqui era uma ironia, porque essas vacas de Bazã, a gente pensa que era vaca animal, mas não, é uma linguagem comparativa às mulheres daqueles príncipes de Israel, que estavam se tornando mulheres obesas, gordas, de tanto comer, como as vacas de Bazã, uma comparação alegórica, às custas da miséria e da desgraça dos pobres, que estavam sendo vendidos como escravos. Essa expressão tem essa conotação. Israel se degradara em seus dias, e aí, meus irmãos, eles estavam vivendo como se não tivessem que um dia prestar contas.
E sabem que tem muitos crentes que estão vivendo assim? Vivem de modo como se nunca fosse prestar contas a Deus. E o Senhor simplesmente mostrou-lhes, através do profeta Amós, que o povo e os príncipes e toda a nação de Israel não estivessem ou não tivessem aquele comportamento como se não tivesse um dia de prestar contas a Deus. Irmãos, essa expressão, prepara-te para te encontrares, ó Israel, com o Senhor teu Deus, é uma palavra de confronto. Olha, o que vocês estão fazendo de errado, vocês não pensem que vocês vão ficar impunes. Não pensem, os senhores, que vocês não vão um dia ter que prestar contas. O juízo certamente virá, indubitavelmente. Vocês vão prestar contas por essa desordem espiritual, por essa desordem social, política, por essa vida desregrada que vocês estão vivendo. E vocês não eram para viver assim, porque vocês conhecem a palavra. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração os tempos da nossa ignorância. Mas quando os nossos olhos são abertos, é diferente. Então, politicamente, eles estavam explorando os pobres, vendendo-os como escravos. Eles estavam vivendo uma luxúria, se esbanjando com muitos banquetes, com muita farra, com muita comida. Por isso que diz aqui no versículo 1, logo no início, diz: oprimis os pobres, esmagai os necessitados e dizei a vosso marido: dá cá e bebamos. Vamos nos banquetear, vamos comer e beber e farrar, não é? Eles estavam vivendo assim uma vida muito sem regra, desregrados. Espiritualmente falando, também eles se entregaram aos ídolos. No capítulo 4, vocês veem o pecado da promiscuidade passou a ser algo normal entre eles, está no versículo 11. De sorte que cada passagem dessa que eu li do capítulo 4 mostra o aspecto espiritual, o aspecto social, o aspecto moral e o aspecto político. Então, Amós descreve, meus irmãos, que Deus vai tratar com certeza com o seu povo. Lá no livro na segunda carta de Pedro, capítulo 4, versos 17 a 18, diz lá: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeira vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. 2 Pedro capítulo 4, versos 17 e 18. Se Deus está tratando com a sua casa, imagine o ímpio, imagine, o povo que não conhece a palavra. Em Romanos capítulo 11, versículo 22, Paulo diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. A bondade para com os que creem e obedecem ao Evangelho, e a severidade para com os rebeldes e para com os que desobedecem. E ainda mais na carta aos Romanos 14, 12 diz que cada um, pois, dará contas de si mesmo a Deus. Amanhã, com certeza, eu convido você e a sua família para que estejam novamente conosco para ouvir a conclusão desta mensagem. Tenham todos um bom dia e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.